Se Jesus é o Filho de Deus, por que a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo? E se ele é Deus, por que ele precisaria da unção do Espírito para realizar milagres? E mais, por que o Evangelho afirma que Jesus foi guiado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito e até mesmo ressuscitado pelo Espírito Santo? Bom, hoje nós vamos entender um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a relação entre o Filho de Deus e o Espírito Santo na obra da redenção. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui toda semana nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical de jovens e de adultos, sempre com uma linguagem bíblica clara, trazendo aplicações para a nossa prática de vida cristã. Se você gosta de estudos bíblicos como esse, já peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e nos ajude compartilhando este vídeo para mais pessoas, para que também possamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nesta semana, vamos estudar a lição de número 12 da revista da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, que tem como tema o Filho e o Espírito. Essa lição nos mostra algo extraordinário. Jesus, mesmo sendo Deus, cumpriu seu ministério terreno na dependência do Espírito Santo, revelando a perfeita harmonia da Trindade na obra da redenção. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto áureo nos conduz diretamente ao centro do mistério da encarnação de Cristo, porque aqui nós encontramos um dos momentos mais profundos da revelação da Bíblia, a concepção de Jesus Cristo por ação específica do Espírito Santo. Portanto, desde o início do Evangelho, Lucas já deixa claro que o nascimento de Jesus não é apenas um evento biológico extraordinário, mas foi um ato redentor divino na história da humanidade. Diz a nossa verdade prática: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Essa verdade prática reduz de uma forma muito interessante uma das doutrinas básicas da nossa fé cristã, a natureza trinitária da redenção. Isso revela uma profunda harmonia entre as pessoas da Trindade. Não há competição entre elas, mas sim uma cooperação e harmonia perfeita. Um ponto importante que essa verdade prática também nos traz é que Jesus viveu o seu ministério terreno na dependência do Espírito Santo, e isso nós vamos aprofundar nesse estudo de hoje. Assim, aquilo que nós vemos em Jesus é também um modelo de vida para o cristão e a igreja. Mas agora pense comigo, como começou exatamente essa história extraordinária da encarnação do Filho de Deus? Em que momento Deus revelou que o Salvador nasceria ao mundo e que essa concepção seria por uma obra do Espírito Santo? Bom, é isso que nós vamos observar agora no primeiro tópico da nossa lição, que tem como título O Espírito e a Concepção do Filho, ponto 1, o anúncio do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas apresenta o anúncio do nascimento de Jesus como um dos momentos mais decisivos de toda a história da redenção. O texto afirma que o anjo Gabriel foi enviado por Deus até a cidade de Nazaré, na Galileia, como Lucas, capítulo 1, versículo 26. Esse detalhe já nos revela algo importante. O nascimento do Messias não aconteceu num centro político ou religioso da época, não aconteceu num palácio, mas sim numa pequena cidade simples, mostrando que os planos de Deus frequentemente se manifestam de uma forma surpreendente e humilde, quebrando muitas vezes paradigmas e expectativas humanas. O mensageiro celestial aparece a uma jovem chamada Maria, que estava desposada com José, da casa de Davi. E isso não é um detalhe insignificante, pois as Escrituras haviam anunciado que o Messias viria da linhagem davídica. Assim, desde o início deste relato bíblico, o escritor Lucas demonstra que o nascimento de Jesus não é um acontecimento isolado, mas foi o cumprimento de séculos de promessas proféticas. Quando o anjo anuncia: Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, Lucas 1:31, ele está declarando que o tempo do cumprimento das profecias finalmente havia chegado.
Porque ao longo do Antigo Testamento inteiro, Deus gradualmente foi revelando a promessa do nascimento do Messias. Vários estudiosos da Bíblia identificam mais de 300 profecias em todo o Antigo Testamento e várias delas se referem especificamente ao nascimento do Salvador. Em Gênesis 3:15 é onde Deus diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa é considerada a primeira profecia messiânica da Bíblia. Haja vista que o libertador que viria para a humanidade haveria de derrotar o poder do pecado e das trevas. Séculos depois, o profeta Isaías anunciou um detalhe ainda mais específico sobre o nascimento do Messias. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa profecia aponta diretamente para o nascimento sobrenatural do Salvador, algo que se cumpre precisamente no relato dos evangelhos e aqui de Lucas. Outra profecia importante, que aparece em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, revela o local do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, de ti nascerá o que governará Israel. Portanto, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele está declarando o cumprimento das promessas que atravessaram séculos da história de Israel. Além disso, o anjo Gabriel revela o nome que seria dado à criança, Jesus. Esse nome derivado do hebraico Yeshua significa o Senhor salva. Assim, o próprio nome já revela a missão redentora do Filho de Deus. O anjo também declara que esse menino seria chamado Filho do Altíssimo e que Deus lhe daria o trono de Davi, conforme Lucas 1:32. Essa afirmação conecta o nascimento de Jesus com as promessas feitas a Davi em 2 Samuel capítulo 7, onde Deus prometeu estabelecer um reino eterno por meio da descendência de Davi. Diante de uma revelação tão extraordinária, Maria demonstra surpresa e pergunta: como se fará isso, sendo que não conheço varão? Está lá em Lucas 1:34. Essa pergunta não quer dizer incredulidade da parte dela, mas sim uma perplexidade diante de algo que está numa dimensão sobrenatural que estava sendo anunciado, humanamente impossível. Maria compreende que essa promessa envolvia, então, um milagre que ultrapassa todas as leis naturais. A resposta do anjo culmina com uma das declarações mais poderosas da Escritura de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Essa afirmação ecoou em vários momentos da história bíblica quando Deus realizou aquilo que parecia ser humanamente impossível, como, por exemplo, quando do anúncio do nascimento de Isaac a Sara e a Abraão, o nascimento de Samuel para Ana e assim por diante. O episódio termina com uma das mais belas declarações de fé da Bíblia, onde Maria responde: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Essa frase revela uma atitude de profunda confiança, humildade e submissão à vontade divina. Porque mesmo sem compreender plenamente todos os detalhes do plano divino, Maria entregou a sua vida àquele propósito de Deus. Por isso que ao longo da história cristã, Maria tem sido lembrada como um exemplo de fé e obediência. Ela não é exaltada como um objeto de adoração, mas deve ser reconhecida como uma serva de Deus que reconheceu com humildade e obedeceu ao chamado divino. Assim, o anúncio do nascimento de Jesus não é apenas um relato extraordinário da história. Ele marca um momento em que as promessas messiânicas começaram a se cumprir de uma forma definitiva, inaugurando então uma etapa decisiva no plano de salvação que foi preparado por Deus desde a fundação do mundo. Segundo o subtópico deste item, o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo traz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Essa afirmação revela, então, que a concepção de Jesus não seria resultado de um processo natural, mas de uma intervenção sobrenatural direta de Deus. Lucas deixa claro que o Espírito Santo é o agente dessa concepção milagrosa. Em seguida, o anjo utiliza uma linguagem paralela que diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa segunda frase reforça a primeira e ainda vai nos remeter a uma imagem muito conhecida da presença de Deus lá no Antigo Testamento. Porque na narrativa bíblica, a sombra ou a nuvem era frequentemente simbolizava a manifestação da glória e da presença de Deus no tabernáculo. Foi essa nuvem que cobriu o tabernáculo no deserto,
de modo que Moisés não podia entrar por causa da intensidade da glória de Deus. Vai estar lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 35. Essa mesma nuvem encheu o templo na dedicação do rei Salomão, em 1 Reis 8, 10 e 11. No Novo Testamento, essa linguagem então reaparece quando a nuvem envolve os discípulos no Monte da Transfiguração de Jesus, em Lucas 9:34, novamente indicando a presença majestosa de Deus. Portanto, quando o anjo afirma que Maria seria coberta pela sombra do Altíssimo, ele está declarando que o próprio poder criador de Deus estaria operando naquele momento. O nascimento de Jesus não é apenas um momento extraordinário da história humana. Ele é um verdadeiro ato criador de Deus na história da redenção. O teólogo Roger Stronstad observa que no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo aparece como um agente que inaugura momentos decisivos da ação salvadora de Deus. Segundo ele, Lucas apresenta o Espírito Santo como aquele que inicia ou impulsiona os grandes atos do plano redentor desde o nascimento de Jesus até o surgimento da igreja. Essa perspectiva vai nos mostrar então que o Espírito Santo não começou a agir apenas lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, mas, pelo contrário, a sua presença já era claramente visível nos eventos que cercam o nascimento de Jesus. Ainda, Stanley Orton também vai destacar que a concepção virginal de Cristo foi uma obra criadora do Espírito Santo, porque assim como ele participou da criação do universo em Gênesis 1 e 2, agora ele atua no início de uma nova criação, trazendo ao mundo aquele que seria o redentor da humanidade. Neste sentido, o mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas lá no princípio, agora ele opera no ventre de Maria para introduzir no mundo aquele que inauguraria uma nova fase da história da humanidade. Podemos perceber, então, esses três paralelos importantes entre a criação de Gênesis e a encarnação de Jesus descrita lá no livro de Lucas. Veja bem. Primeiro, o Espírito Santo está presente no início das duas obras. Gênesis 1 e 2, nós lemos que o Espírito se movia sobre a face das águas. Já em Lucas 1 e 35, o anjo diz que o Espírito Santo desceria sobre Maria. Em ambos os casos, o Espírito Santo aparece como um agente direto da ação criadora de Deus. Segundo o Espírito, segundo item, o Espírito é aquele que comunica a vida. No Salmo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito e a criação acontece. Da mesma forma, na concepção de Jesus, o Espírito Santo realiza uma obra sobrenatural que introduz no mundo aquele que seria o Salvador da humanidade. Terceiro ponto, a criação de Gênesis inaugurou a criação da humanidade natural, enquanto que a encarnação de Cristo vem para inaugurar uma nova humanidade redimida pela fé no sacrifício que Cristo iria realizar logo à frente. Se o primeiro Adão, lá no Éden, está ligado à criação, Cristo é apresentado nas Escrituras, principalmente pelo apóstolo Paulo, como o segundo Adão, aquele que inaugura uma nova vida para todos os que creem. Essa verdade revela algo muito importante sobre o plano de Deus. A redenção não é um improviso na história, não foi um acidente, mas ela é parte de um propósito eterno que foi conduzido pelo próprio Deus. Além disso, essa passagem também possui uma aplicação espiritual profunda para a nossa vida cristã. O mesmo Espírito que operou de uma forma sobrenatural na concepção de Cristo é o Espírito que hoje atua na transformação do coração humano. Jesus ensinou essa verdade quando falou para Nicodemos, lá em João 3 e 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim como o nascimento de Cristo foi obra do Espírito Santo, o novo nascimento do cristão também é uma obra do Espírito Santo, porque ele quem convence do pecado, é quem gera nova vida espiritual no cristão e inicia em nós um processo de transformação à imagem de Cristo, que é a santificação. O Deus que operou o milagre no ventre de Maria continua operando milagres espirituais no coração daqueles que creem. E assim como Maria respondeu com fé e submissão ao plano de Deus, também nós somos chamados a responder e a confiar na ação do Espírito Santo e nos rendermos à vontade de Deus na nossa vida. Já pensou nisso? Terceiro ponto, a pureza e a santidade do filho. O anjo declara algo absolutamente extraordinário sobre o filho que haveria de nascer de Maria. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A palavra grega usada aqui é ágios, que significa santo, separado, consagrado para Deus.
No Novo Testamento, essa palavra descreve aquilo que pertence exclusivamente a Deus, aquilo que está separado de toda impureza ou imoralidade. No caso de Jesus, essa santidade não é adquirida ao longo da vida, ela é intrínseca à sua própria pessoa, ou seja, ela é ontológica à pessoa de Cristo. Jesus nasce santo porque a sua origem não é apenas humana, mas divina. Ele assume plenamente a natureza humana, porém sem herdar a corrupção do pecado que marcou toda a descendência de Adão. Aqui é uma verdade central da cristologia bíblica que nós não podemos deixar de reafirmar. Cristo é verdadeiramente humano, mas não é pecador. O autor do livro aos Hebreus afirma, no capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso significa que Jesus experimentou as pressões, as tentações, as limitações da condição humana, porém nunca caiu em pecado. O teólogo pentecostal Stanley Orton observa que a impecabilidade de Cristo não é apenas um detalhe da teologia, mas é um fundamento indispensável para a doutrina da redenção. Se Cristo tivesse pecado, ainda que uma única vez, ele não poderia ser o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. A lógica bíblica é clara: somente um sacrifício absolutamente puro poderia satisfazer plenamente a justiça divina. Por isso o apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro 1,19: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A linguagem aqui remete diretamente àqueles sacrifícios que eram realizados lá no Antigo Testamento. O cordeiro que era oferecido no altar do sacrifício tinha que ser sem defeito. Esse princípio apontava profeticamente para a obra e a pessoa de Cristo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, perfeito e santo. Como afirma também Gordon Fee, teólogo pentecostal do Novo Testamento, a obra de Cristo só pode ser plenamente eficaz porque ele é simultaneamente o Filho de Deus e o homem perfeito, capaz de representar Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Portanto, a santidade do Filho não é apenas uma característica moral de Jesus, ela é a base da nossa salvação. Sem a pureza de Cristo, não haveria sacrifício perfeito, não haveria redenção completa, não haveria reconciliação com Deus. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, o novo nascimento do cristão também é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, a obra do Espírito Santo não se limitou à encarnação de Jesus, ela continua atuando na regeneração dos pecadores. Isso significa para nós que a santidade de Cristo não é apenas algo que nós contemplamos, mas é um modelo que o Espírito Santo está trabalhando para reproduzir em nossas vidas. E aqui eu deixo uma aplicação para você. Vivemos em uma geração que muitas vezes tenta reduzir Jesus a um simples mestre moral ou a um líder religioso inspirador. Mas as Escrituras apresentam Jesus como muito maior. Cristo é o Santo de Deus. E se pertencemos a Ele, somos chamados também a viver uma vida de santidade. Pedro vai escrever: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Isso não significa encontrarmos perfeição absoluta nesta vida, mas significa uma vida separada para Deus. O Espírito Santo não apenas nos salva, ele também nos transforma. Ele trabalha em nós para corrigir o nosso caráter, purificar as nossas intenções e moldar a nossa vida de acordo com a imagem de Cristo. Por isso que a verdadeira experiência cristã não é apenas uma decisão inicial de fé ao levantar a mão e receber Jesus como Salvador, mas é um processo contínuo de transformação espiritual. Quanto mais caminhamos com Deus, mais o Espírito Santo trabalha em nós para produzir o caráter de Cristo. Segundo tópico da nossa lição: o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro ponto: o Filho é o Verbo feito carne. Ao afirmar que o Verbo se fez carne em João 1,14, o evangelista nos coloca diante de um dos maiores mistérios de toda a revelação cristã. O Filho eterno de Deus entrou realmente na história humana. O texto não diz que o Verbo passou a existir naquele momento, mas que ele se fez carne. Isso significa que ele já existia desde a eternidade e assumiu a natureza humana. João 1, do 1 ao 3, deixa isso absolutamente claro. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Portanto, Cristo
Não começou lá em Belém, no seu nascimento. Não começou no ventre de Maria, na encarnação, mas ele é eterno, coigual ao Pai e ao Espírito Santo. A encarnação não é o início do Filho, mas é a sua entrada visível na história da redenção da humanidade. E aqui precisamos abrir um bloco muito interessante, que é sobre a kenosis de Cristo. A palavra kenosis vem de Filipenses 2:7, onde Paulo diz que Cristo aniquilou-se a si mesmo. Em outras traduções vai dizer esvaziou-se a si mesmo. O verbo grego é kenosen. Esse esvaziamento não significa que Jesus deixou de ser Deus. A doutrina bíblica não ensina a sua perda da divindade, nem o abandono dos seus atributos divinos. Mas o que o texto está ensinando é que o Filho Eterno assumiu voluntariamente a condição de servo, entrando plenamente na experiência humana, sem deixar de ser quem realmente e sempre foi. Em outras palavras, ele não deixou de ser Deus, mas ele acrescentou a si a verdadeira humanidade. Eis a beleza da encarnação de Jesus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não é meio Deus ou meio homem. Também não alterna entre uma natureza divina e a humana. Em uma única pessoa, na única pessoa do Filho, a natureza divina e a natureza humana estão unidas, sem confusão, sem mistura, sem divisão e sem separação. Stanley Horta observa que a humilhação de Cristo não deve ser entendida como uma renúncia da sua divindade, mas como a escolha voluntária de viver em submissão ao plano do Pai, dentro dos limites reais da existência humana. Isso vai nos ajudar, então, a compreender por que os evangelhos mostram Jesus muitas vezes cansado, com fome, em oração, chorando, sofrendo e, ao mesmo tempo, revelando e mostrando a glória de Deus. É nesse contexto que entra a relação entre o Filho e o Espírito Santo. Porque o texto da lição afirma corretamente que, enquanto homem, Jesus não usou plenamente os seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que Jesus deixou de possuir sua natureza divina, mas que em sua missão mediadora, ele escolheu viver em obediência e submissão. Por isso que em João 5,19 vai dizer: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai. Isso conduz a uma verdade essencial. A encarnação não foi um ato isolado do Filho, mas uma obra trinitária. O Pai enviou, o Filho assumiu a missão e o Espírito Santo operou a concretização dessa obra. Mateus 1,20 e Lucas 1,35 mostram que a concepção virginal de Jesus ocorreu pelo Espírito Santo. Portanto, desde o ventre de Maria, nós já vemos aí uma perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. E aqui nós temos uma aplicação muito interessante para você compartilhar. Cristo não se aproximou de nós apenas em aparência. Ele entrou de fato na nossa condição humana, exceto pelo pecado. Ele conhece a dor, a limitação, a fome, o cansaço, a aflição. É por isso que ele é um Salvador perfeitamente suficiente e um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E aqui tem algo muito belo nesse sentido. Se o Filho Eterno não desprezou assumir a nossa humanidade para cumprir a vontade do Pai, então ninguém pode servir a Deus com orgulho. A encarnação destrói toda a arrogância humana, porque o Cristo glorioso entrou na história da humanidade, deixando a sua glória. Logo, quem quer seguir a Cristo também precisa aprender que o caminho do reino não é o da exaltação carnal, mas é o da obediência e o da humildade. Segundo tópico deste item, o Espírito capacita o Filho. Este subtópico toca em uma das verdades mais profundas do ministério de Jesus. Embora sendo Deus, ele agiu em sua missão como um homem perfeito, cheio do Espírito Santo. E isso precisa ser muito bem compreendido, porque responde exatamente a perguntas que eu levantei lá no começo desse vídeo para você. Se Jesus é Deus, por que ele precisou do Espírito? Ele operava como Deus ou como homem? A sua dependência do Espírito diminui a sua divindade? Bom, a resposta bíblica é não. Essa dependência não diminui a divindade de Jesus, pelo contrário, revela a profundidade da sua humilhação, que foi voluntária,
e a perfeição da sua obediência. Jesus não dependia do Espírito porque fosse menos Deus, mas ele dependia do Espírito porque na sua encarnação humana ele escolheu cumprir a sua missão como Messias, como servo, o homem obediente, o último Adão, o representante perfeito da nova humanidade. Em vez de viver de modo autônomo, ele viveu em total submissão ao Pai e em plena comunhão com o Espírito. É por isso que Lucas 4:1 vai afirmar: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E em Lucas 4:14 acrescenta: pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Ou seja, depois da sinagoga de Nazaré, o próprio Jesus vai abrir o rolo das Escrituras e ler o texto de Isaías 61, que declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Vai estar lá em Lucas 4:18. Veja como o próprio Cristo interpreta o seu ministério. Ele não diz apenas que veio pregar, curar e libertar. Ele diz que faz isso porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso significa que a sua missão messiânica era exercida na unção do Espírito. E esse ponto é decisivo. Jesus não veio fazer ostentação do seu poder ou da sua glória. Filipenses 2, do 5 ao 7, vai mostrar que o seu caminho foi da humilhação, do serviço e da obediência até a morte e morte de cruz. Ele não se encarnou para impressionar, mas sim para redimir. Ele não veio para exigir glória e exibir glória diante dos homens, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai pelo poder do Espírito Santo. É por isso que João 3:34 vai afirmar que Deus não deu a Cristo o Espírito por medida, porque em Jesus habita a plenitude da capacitação espiritual para a missão redentora. Isaías 11:2 já havia profetizado isso ao falar que este revestimento sobre o Messias viria com o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. São os 7 Espíritos de Deus. Manifesta essa obra completa do Espírito Santo. E aqui cabe aprofundar a questão da dependência de Jesus no Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito em quê? Ele dependia do Espírito na condução do seu ministério, na proclamação da palavra, no enfrentamento das tentações ao qual ele esteve sujeito, na realização de milagres, no discernimento espiritual, na sua perseverança e até mesmo na obediência do cumprimento da sua missão até a cruz. Em Atos 1:1, diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aí veja o versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, por que isso é tão importante? Porque mostra que Cristo não veio apenas morrer por nós, ele também veio viver diante de nós o modelo de homem cheio do Espírito. Ele é Salvador, mas também mostra um paradigma. Ele não apenas nos substituiu na cruz, ele também nos ensina como deve se viver uma vida totalmente rendida a Deus. Roger Stromstad ainda chama atenção para um forte caráter pneumático do Evangelho de Lucas, ou seja, da ação do Espírito Santo nesse Evangelho. Porque lá em Lucas, o ministério de Jesus não pode ser compreendido sem a ação do Espírito Santo. E é por isso que eu quero indicar para você este livro, A Teologia Carismática de Lucas, de Roger Stromstad, editado pela CPAD. Essa obra é fantástica. E ele vai justamente ensinar sobre este ponto que eu estou falando para vocês. Não tem como dissociar a ação do Espírito Santo do ministério de Jesus. Gordon Fee também vai destacar que a presença do Espírito Santo na vida de Cristo não é apenas um detalhe secundário, mas é parte essencial da maneira como a missão do Filho é desenvolvida ao longo da história. E, inclusive, o texto da lição vai dizer que, embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus, e o texto da lição ainda vai nos destacar cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado eram resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E agora eu quero deixar uma aplicação muito séria para todos nós e para a igreja em geral. Em muitos contextos, as pessoas querem trabalhar para Deus confiadas em recursos humanos, habilidade natural, técnica, carisma pessoal ou estruturas. Mas o padrão de Cristo é outro. Se até o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus,
quanto mais a igreja precisa rejeitar e se afastar de toda a autossuficiência. A obra espiritual verdadeira só pode ser realizada no poder do Espírito Santo. É o que diz em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O reino de Deus não avança por força da carne, mas sim pela ação do Espírito de Deus. Muitas vezes pensamos que a dependência do Espírito é um assunto apenas para pregadores, missionários, pessoas que exercem dons espirituais de formas mais visíveis. Mas Jesus mostra que toda a vida de obediência deve ser vivida na força do Espírito, para orar, para resistir ao pecado, para servir a Deus com fidelidade, para falar com sabedoria, para nós suportarmos até mesmo as provações, para perdoarmos, para sabermos perseverar, nós precisamos do Espírito Santo. O terceiro ponto desse item, o Filho e o poder do Espírito. Este subtópico vai aprofundar uma dimensão visível do ministério de Cristo. O texto afirma que o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito e isso não nega a sua divindade. Antes, exalta a sua humildade na encarnação. Essa dependência aparece de um modo muito concreto em momentos decisivos da sua missão. E um desses momentos, por óbvio, é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Lucas 3:22 declara que após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em uma forma corpórea de pomba. E ouviu-se a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprar. Esse batismo não significa só que Jesus passou a ser filho ali, nem que como se faltasse algo para a sua natureza divina. O que ocorre ali é uma manifestação pública do início do seu ministério messiânico. Stanley Orton vai destacar que o Jordão marca a consagração pública do Filho para a missão redentora. É como que se o céu autenticasse para toda a história quem é Jesus e como ele realizaria sua obra. Logo em seguida, na narrativa bíblica, já vemos o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado. Aqui aparece outro aspecto riquíssimo. Jesus vence a tentação. Diferentemente de Adão, que fracassou quando foi tentado, mas com Cristo foi diferente, porque ele permaneceu fiel. Aonde o primeiro homem caiu, mesmo estando no paraíso, em um ambiente de abundância, Jesus saiu vitorioso em um contexto de jejum e de confronto. Ele o fez em obediência, firmeza e dependência do Espírito Santo. Paulo chama Cristo de último Adão, em 1 Coríntios 15:45, mostrando que em Cristo começou uma nova humanidade religada com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Mas esse subtópico precisa destacar ainda especialmente os milagres de Jesus operados no poder do Espírito. Muitas pessoas leem os milagres de Jesus apenas como uma prova genérica da sua divindade. Sem dúvida, de fato, os milagres apontam para isso. Mas o Novo Testamento também mostra que esses milagres foram realizados no contexto da unção do Espírito. Em Mateus 12:28, Jesus declara: Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo a vós é chegado o reino de Deus. Esse texto é decisivo. O próprio Jesus explica que a sua atuação sobre o reino das trevas se dava pelo poder do Espírito de Deus. Isso quer dizer que os milagres que Jesus operava não eram espetáculos isolados, mas eram sinais do reino de Deus, onde o Espírito Santo opera por meio de Cristo, o reino de Satanás é abalado, os oprimidos são libertos e a autoridade de Deus se manifesta na história. Atos 10:38 reforça essa interpretação ao afirmar: E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro não apresenta os milagres de Jesus como atos desconectados da ação do Espírito. Ele diz claramente que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Isso nos ensina que o sobrenatural do ministério de Cristo estava vinculado à sua comunhão com o Espírito. Ele curava, libertava, restaurava, confrontava o mal como ungido de Deus. Gordon Fee vai observar que os milagres de Jesus devem ser vistos como manifestações do reino de Deus em ação e não somente como um deslumbramento religioso. E aqui vem uma aplicação muito importante para nós. O verdadeiro mover do Espírito sempre vai glorificar a Cristo e nunca ao homem. Toda manifestação genuína do poder de Deus
conduz à exaltação de Jesus, à proclamação do reino de Deus e ao arrependimento, à restauração das vidas. Milagre não é palco para o ego humano. O poder do Espírito não foi dado para exibição, mas para serviço, testemunho, para glorificar o nome de Jesus. E o texto da lição vai muito além ainda, nos conduzindo para um ponto mais profundo, que a cruz e a ressurreição estão ligadas na ação do Espírito. Normalmente, pensamos no Espírito Santo em relação aos milagres, aos dons, às manifestações visíveis. Porém, a Escritura nos mostra que ele também está presente no ápice da obra da redenção. Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito eterno, ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Esse versículo é extraordinário, porque ele revela que a entrega sacrificial de Jesus na cruz não pode ser compreendida apenas em termos físicos ou emocionais. Ela envolve a ação do Espírito Santo. Cristo se oferece ao Pai pelo Espírito eterno, ou seja, a cruz não é só um evento de sofrimento, de dor, mas ela foi um ato sacerdotal, voluntário e santo. O Pai recebeu o sacrifício, o Filho se ofereceu e o Espírito está ali presente nessa auto-entrega redentora. Aqui contemplamos a profundidade da cooperação da Trindade na obra de redenção. Isso quebra completamente uma visão superficial da ação do Espírito Santo. O Espírito atua não apenas em momentos de triunfo visível, mas também no caminho da obediência sacrificial. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os oprimidos, também é o mesmo Espírito que o sustentou naquele longo e doloroso caminho da cruz. Essa atuação do Espírito Santo no ministério de Cristo não termina com a sua morte. Romanos 8,11 afirma algo glorioso. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. A ressurreição de Cristo também é apresentada com uma conexão com a obra do Espírito Santo, porque o Espírito que esteve presente na concepção de Cristo, no seu batismo, na sua tentação vencida, em seus milagres, na sua obediência sacrificial, aparece também ligado à sua vitória sobre a morte. Isso é glorioso porque nos mostra que desde o ventre até a tumba vazia, o ministério de Jesus estava cercado pela ação do Espírito Santo. A aplicação aqui é muito forte para nossas vidas. Às vezes os cristãos associam a ação do Espírito Santo apenas a algo extraordinário, visível, mas esquecem que ele é quem também nos fortalece na hora da renúncia, na obediência, na perseverança. O Espírito não é só poder para operar milagres, ele é também poder para carregarmos a cruz. Não é só virtude para vencer espíritos malignos, é também graça para obedecermos e vencermos o pecado até o fim. E depois da cruz, ele também é o Espírito que dá vida, que comunica a ressurreição, esperança e vitória na manhã do terceiro dia. Portanto, quando olhamos para o Filho e o poder do Espírito, vemos uma verdade gloriosa. Mesmo sendo Deus, Cristo viveu em plena obediência ao Pai, capacitado pelo Espírito. Seu ministério não foi uma encenação divina, mas foi uma manifestação real do Messias que foi servo, o homem perfeito, o Redentor, obediente, que venceu a tentação, anunciou o reino, operou milagres e entregou-se a si mesmo na cruz, triunfando sobre a morte em uma obra perfeita de harmonia com o Pai e o Espírito. Bom, na primeira parte desse estudo, então, da lição, nós vemos que o Espírito Santo atuou na concepção de Jesus, revelando na sua encarnação que foi uma obra sobrenatural de Deus. Agora, nessa segunda parte, percebemos algo mais profundo, que todo o ministério de Cristo aconteceu em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Mas isso nos leva a uma pergunta muito importante para nós hoje aqui no nosso estudo. Se o Espírito Santo atuou dessa maneira na vida de Cristo, qual é o papel do Espírito na continuidade, então, da obra de Deus na igreja hoje? E é exatamente o que vamos começar a entender agora na próxima parte da lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer um pedido rápido para você que está acompanhando aqui o nosso estudo. Se esse conteúdo está edificando a sua vida, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like aqui embaixo, seu comentário,
compartilhe com outras pessoas, porque assim o YouTube nos ajuda a distribuir esse material para mais pessoas que também queiram estudar e aprender mais da palavra de Deus juntamente conosco. Porque toda semana nós estamos aqui estudando as lições bíblicas da escola dominical de jovens e de adultos. Agora vamos continuar o nosso estudo. Terceiro tópico da lição: a Trindade e a missão redentora. Primeiro ponto: o Pai envia o Filho e o Espírito. A Bíblia apresenta a salvação como uma obra profundamente trinitária. Não se trata da iniciativa isolada de alguma das pessoas da Trindade, mas de uma atuação perfeita e harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse texto revela que a salvação nasce no coração do Pai. A iniciativa, então, não parte do homem. O ser humano não cria o caminho da redenção, ele apenas recebe. O plano redentor começa no amor eterno de Deus. Millard Erickson afirma que a obra de redenção não é uma resposta improvisada de Deus diante de uma surpresa do pecado humano, mas ela já fazia parte do seu propósito eterno. Antes mesmo da criação, Deus já havia determinado o caminho da salvação. Por isso que Paulo escreveu em Gálatas 4, 4 e 5. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E aqui nós vemos o papel do Pai. Ele envia o Filho. Mas o Filho não vem apenas como um mensageiro, ele vem como uma oferta viva. Ele assume a natureza humana, cumpre perfeitamente a lei e toma sobre si a condenação do pecado. Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Cristo assume sobre si o peso da culpa humana para que pudéssemos receber a justiça de Deus. E depois da obra da cruz, o Espírito também atua aplicando os méritos da redenção ao coração dos crentes. O apóstolo Pedro resume essa dinâmica trinitária de uma forma extraordinária em 1 Pedro 1 e 2, quando fala dos crentes como eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Esse versículo mostra a cooperação perfeita da Trindade na salvação. Por isso que João vai escrever na primeira epístola 4 e 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. E aqui eu deixo uma aplicação para você. Essa verdade corrige um erro muito comum, pensar que a salvação depende do esforço humano. A Bíblia mostra que a redenção nasce no coração de Deus. Não fomos nós que procuramos a Deus primeiro, foi Deus quem veio ao nosso encontro. E isso deve produzir em nós duas atitudes essenciais. Sabe quais são? Gratidão e adoração. A salvação não é resultado do mérito humano, mas da graça soberana de Deus. Segundo tópico desse item, o Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Então, uma das funções centrais do Espírito na obra da redenção é revelar Cristo. Jesus explicou isso claramente aos discípulos na noite anterior à sua crucificação. Em João 16,14, ele declara: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso significa que o Espírito Santo não veio para construir um ministério paralelo ao de Cristo, mas ele veio para testemunhar de Cristo. João 15, 26 diz: quando vier o Consolador, ele testificará de mim. Essa é uma verdade extremamente importante para a vida da igreja. O Espírito Santo não busca glória para si mesmo, ele aponta para o Filho de Deus. Gordon Fee afirma que a obra do Espírito no Novo Testamento é essencialmente cristocêntrica. Sempre que o Espírito Santo atua, ele conduz as pessoas para Cristo. Ele ilumina a compreensão da obra de Cristo e exalta a glória de Cristo. Por isso que Paulo afirma que o Espírito Santo revela as coisas profundas do Pai. 1 Coríntios 2 e 10. Ele abre o entendimento humano para compreender o significado da cruz e da redenção. Sem a obra do Espírito, o Evangelho seria apenas uma mensagem externa. O Espírito é quem ilumina o coração para compreender a verdade da salvação. Isso também nos ajuda a discernir as manifestações espirituais. João vai nos orientar, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4 e 1.
E logo em seguida ele ainda apresenta o critério em 1 João 4,2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, o teste fundamental da verdadeira manifestação espiritual é Cristo. Se algo não aponta para Cristo, não procede do Espírito. Se algo não glorifica a obra da cruz, não procede do Espírito Santo. Se algo não conduz à obediência a Cristo, também não é fruto do Espírito. O próprio Jesus afirma em João 16:13 que o Espírito guia em toda a verdade. E a verdade central do Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, uma aplicação muito importante aqui. Num tempo como o de hoje, em que muitas pessoas estão buscando experiências espirituais sem fundamento bíblico, essa verdade se torna ainda mais importante. A verdadeira obra do Espírito Santo sempre conduz a igreja a três coisas: a centralidade de Cristo, a fidelidade às Escrituras e a transformação da vida. Onde o Espírito realmente atua, somente Cristo é exaltado. Terceiro tópico: a fé e a submissão do crente. Embora a redenção seja planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito, a Bíblia ensina que essa obra exige uma resposta humana. Efésios 2:8 vai declarar: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso significa que não somos autores da redenção, mas somos chamados a recebê-la pela fé. Paulo afirma em 2 Coríntios 5:18 que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então não somos arquitetos da salvação, mas somos participantes dela. Nesse ponto é que a lição apresenta um exemplo extremamente significativo, como já citamos anteriormente, o exemplo de Maria. Quando o anjo anuncia que ela conceberia milagrosamente o Filho de Deus, Maria não compreende todos os detalhes daquele mistério. No entanto, a sua resposta é marcada por fé e submissão. Ela declara: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase é uma das expressões mais profundas de fé em todas as Escrituras. Por quê? Porque Maria não entende plenamente o que acontecerá ou como acontecerá, mas ela confia naquilo que Deus está falando. A fé bíblica não é compreender antes de obedecer. Muitas vezes, a fé é a decisão de obedecer a Deus, mesmo quando ainda não entendemos tudo. O Salmo 37:5 expressa esse princípio: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso nos lembra que a vida cristã é uma vida de submissão a Deus. Assim como o filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito para cumprir a sua missão, o cristão também é chamado a viver em confiança e entrega nas mãos de Deus. Por isso, a Bíblia apresenta três respostas essenciais do ser humano diante da obra redentora. A primeira delas é a fé, Hebreus 11:6. Segundo, arrependimento, Tiago 17:30. E terceiro, obediência, Tiago 1:22. Essas três atitudes resumem a postura correta do coração diante da graça de Deus: fé, arrependimento e obediência. E aqui eu deixo uma aplicação para você. A história da redenção não é apenas um evento teológico distante de nós. Ela exige uma resposta pessoal. Cada pessoa deve decidir como responderá ao Evangelho. Assim como Maria disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, cada crente é chamado a confiar em Deus, mesmo quando não compreende todos os caminhos da providência divina. A fé verdadeira não significa ausência de perguntas, mas é confiança na fidelidade de Deus. Quando entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, descobrimos que o mesmo Deus que planejou a redenção continua conduzindo a história daqueles que confiam nele. Então, ao final dessa lição, podemos compreender que a salvação não é apenas um evento isolado na história. Ela é a revelação do amor eterno da Trindade em ação. O Pai planejou a redenção. O Filho entrou na história para realizá-la e o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra no coração dos que creem. Desde a concepção de Cristo no ventre de Maria, passando pelo seu ministério na unção do Espírito, pelos milagres que revelaram o reino, pela sua entrega sacrificial na cruz e a sua vitória gloriosa na ressurreição, tudo nos revela uma verdade profunda: Deus estava ali reconciliando consigo o mundo. Não foi o homem quem encontrou o caminho para Deus, foi Deus quem veio ao encontro do homem. E como nós responderemos a essa obra maravilhosa da graça de Deus? Se esse estudo da palavra edificou a sua vida, eu quero pedir algo muito importante a você. Primeiro, deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que desejam também estudar e aprender da palavra de Deus.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Agora ative o sininho das notificações. Toda semana eu publico aqui vídeos de estudos completos sobre a lição da Escola Dominical, apresentando aplicações práticas para a nossa vida, com aprofundamento teológico. E, claro, compartilhe também com alguém da sua classe da Escola Dominical, seus amigos, parentes e irmãos da igreja que também querem crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E se você quiser acessar ao material complementar gratuito que eu preparei, clique nesse QR Code ou acesse o primeiro link fixado aí embaixo. Você vai ter acesso à apresentação de slides que a gente preparou com muito carinho, baseado aqui nos comentários que eu preparei para essa lição. Vamos à nossa conclusão de hoje. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo, por mais um momento de estudo da Palavra de Deus conosco. Deus abençoe sua vida e eu te espero no próximo vídeo de estudo da lição da Escola Bíblica Dominical.